Portaria do Clube, DJ Point, Prata Doutor Saerpe Filho 24, Rei de Modas, Rua Paulo Barbosa, Loja 11 e Casa Carlos, Irmãos D'Angelo 81. Embalos de sábado à noite no Petrô, galera. Dia 8 de junho, 21 horas. Mais uma dele, Dom Keller. Eu sou Alexandre Gurgel. Eu sou Cristiane Miquelin. E juntos nós inventamos o Hashtag de Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, com alegria, estamos levando esse programa à sua casa, onde quer que você esteja. Por que com alegria? Porque nós temos ouvido muitas pessoas dizer para a gente o seguinte: que bom aquele programa, porque o senhor não ataca outras religiões, nem quer tirar as pessoas de outras religiões, mas está ensinando pura e simplesmente como viver bem, como ser feliz, como preparar para uma vida futura, simplesmente vivendo cada um como é, porém vigiando o pensamento e as próprias atitudes. Na realidade, portanto, eu gosto de ver o seu programa porque eu aprendo muita coisa sem agredir. Então, o programa Enfoque Espírita, que eu e o nosso amigo Vec Milha fazemos aqui já há bastante tempo, pessoalmente agradeço muito a Deus essa oportunidade. Na realidade, nós procuramos manter uma linha ética, então nós não atacamos os outros. Ninguém precisa assustar pelo feito de ser enfoque espírita. Na realidade, a doutrina espírita, ela tem 3 fundamentos, se podemos dizer assim, 3 princípios, ou seja, ela se apoia na ciência, porque sempre ela observou e analisou fatos que ocorriam e continuam e sempre ocorreram na natureza, com determinadas pessoas que eram dotadas daquilo que São Paulo chama, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, que chama de dons espirituais. Então, é uma coisa interessante esse aspecto. O segundo, o aspecto filosófico, que explica porque alguém teve um filho e esse filho nasceu defeituoso e tem que ficar eternamente preso a uma cama, ou venha ficar nessa circunstância, o que ele teria feito em vidas anteriores, como é que se explica a justiça divina diante disso aí? É o aspecto filosófico. E tem o aspecto religioso, ou seja, é comportamental. Não quer dizer que você tenha que se transformar em espírita, absolutamente não. Citamos tantas vezes que parece que já ficamos monótonos, porque já repetiram isso para nós. Ou seja, é a pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. O que diz essa pergunta? É necessário ser espírita para estar bem após o nosso dia morte e desencarne? Não, diz os espíritos. Absolutamente não. Tem muita gente que não teve oportunidade de se esclarecer. Então, por esse mesmo motivo, a gente vive muitas vidas até que todas tenham a mesma oportunidade, porque Deus é justo. São esses os princípios que fazem com que nós fazemos com alegria o programa, porque nós levamos a paz à casa de todos que nos ouvem, a qualquer um, na rodoviária, onde quer que esteja, que consegue ver o programa dessa ou daquela maneira. Como está, Vec Milha? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, senhor. Vamos seguir em frente. Esse mês que eu quero dizer para você, depois nós vamos fazer uma pequena homenagem nos dias subsequentes também, até o dia 30, e dia 30 de junho é domingo. O que teve nesse dia 30 de junho? Ah, gente, um homem maravilhoso, extraordinário, com quem tive a oportunidade de conversar pessoalmente durante horas, pregar nas reuniões em que ele psicografava, que é o Francisco Cândido Xavier. E aí então o Chico, no dia 30, era um dia importante, ele vinha dizendo para os amigos mais íntimos que ele gostaria de morrer, já estava muito velhinho, né? Ele gostaria de morrer no dia que o Brasil estivesse muito feliz. Ninguém percebeu nada. No dia, ele disse para o filho dele, na véspera, aliás, eu gostaria de cortar meu cabelo e tal. Não, pai, não precisa não. Mas eu gostaria. Insistiu mais um pouco e o filho disse, não tem, filho adotivo. Não, absolutamente não. Então, está bem.
Quando chegou às 6 horas, ele dizia sempre, eu quero morrer no dia que o Brasil esteja muito feliz. Naquele dia, o Brasil, por volta de 5 horas da tarde, se transformou em campeão, mais uma vez, de futebol, pentacampeão. E diante daquela alegria, às 6 horas, ele começou a orar e desencarnou. Então, nós vamos prestar uma pequena homenagem a cada programa desse mês, mostrando alguns livros extraordinários. Nós trouxemos 3, não podemos falar sobre livro, porque temos o programa. Perfeito. Mas se está no intervalo, nós vamos fazer, ok, Vecmir? Perfeito, com certeza. Então é contigo a palavra agora. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às 10 horas ao vivo e reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com, tá certo? E pode ser visto também através do Facebook. Lá em cima na página, escreva tudo junto, o que eu vou dizer. TV Cidade de Petrópolis. E também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Então, seu Gama, vamos agora fazer a leitura, não é isso? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. E eu gostaria de fazer a divulgação dos núcleos espíritas, que eu fiquei muito satisfeito com o nosso amigo Antônio Carlos, que convidou. Nós vamos ter mais um núcleo e nós vamos, daqui para frente, citar esse também. Não citamos por enquanto, porque a inauguração é para o final do mês. Então, no dia da inauguração, antecipadamente, nós vamos anunciar, já tem um carro coletivo, né, que vai nos levar todos lá, porque é longe. Ótimo. Espero até que o amigo que está sendo convidado agora vá junto também. Dia 30 vai ser... qual vai ser o dia, seu Gama, da inauguração? Não, o dia da inauguração é uma segunda-feira. E eu vou informar a data, tudo certinho, porque está aqui, você vai ver. Tá certo. Então, pessoal, Semeador em Tempos Novos, de Franciscano Xavier, através de Emmanuel, ok? Título: Reflitamos. Antes de analisar a alheia conduta, observa, em sã consciência, o que fazes. Sem dúvida, não é somente o usurário que encadeia o ouro à febre da própria ambição quem menospreza os dons que o Senhor lhe confere. Tudo a riqueza do Criador no campo da natureza, e todos os tesouros da vida se abrem generosos à frente de nossas necessidades, quando na oficina terrestre, para garantirmos o bem-estar. Aqui é a fonte que aplaca a sede. Ali é o fruto que mitiga a tortura da fome. Adiante é a árvore que se ufana no sacrifício para que o lar nos reconforte. Mais além é a erva frágil que nos propina remédio. Tudo em torno de ti é ânsia de doação, auxílio, fraternidade, concurso e amor. Pergunta a ti mesmo o que fazes da bênção que a bondade infinita te situa nas mãos, em cada instante do dia. Ninguém é tão pobre que não possa auxiliar com um sorriso de paz ou com uma frase de estímulo. E muitas vezes vale mais o gesto de carinho que renova as energias do viajor à procura de pão, que um fardo de ouro a empecer-lhe a marcha, por pesar-lhe excessivamente nos ombros. Não te esqueças que o tempo conta os minutos, para todos em igualdade de circunstâncias, e a justiça divina que tu emprestou.
no curso estágio da experiência humana, encessando o teu ensejo de aprendizagem no carro físico. Naturalmente, indagará de tua alma o que fizeste do santuário doméstico, dos laços familiares, do círculo de amigos, das cintilações do raciocínio, dos títulos e recursos que, soberana e bondosa, te confiou. Não ouvides que o corpo equilibrado ainda e sempre é a fortuna que ultrapassa os cofres recheados de todos os cresos do mundo, porque através dele podes arar o solo, pensar em auxílio aos outros, caminhar para socorrer e embalar o berço de alguma criança pobre, a quem Deus reserva glorioso futuro. Não te percas examinando a consciência do irmão, que recebeu a prova difícil do dinheiro farto e quase sempre infeliz. Centraliza a atenção em ti próprio e estendamos as nossas forças na construção do bem, guardando a certeza de que todos somos ricos de inteligência e de amor para servir com segurança na obra eterna de Deus. Que maravilha, seu Gama. Uma beleza muito bonito esse aí. Realmente. Então vamos agora prosseguir. Vamos. Estamos estudando então o Livro dos Espíritos. Estudamos toda a primeira parte, a segunda parte dividida em 11 capítulos. E estamos estudando o 11º, cujo título geral é Dos Três Reinos. O título de estudo hoje é Os Animais e o Homem. Primeira pergunta. Alguns animais têm alguns órgãos mais adiantados de que os mesmos órgãos nos homens, como a vista, o faro, o ouvido, etc. Como encarar a evolução segundo essa realidade? Darwin também lutou com essa dúvida. E a faculdade de pensar? Pois é, essa é a grande divergência entre os homens e os animais. Algo que eu amo muito, os animais, a ponto de alimentá-los, mesmo os ainda bem atrasados, diariamente e com muita alegria, pessoalmente. Então, o que acontece? A grande diferença é justamente o pensamento, porque os animais, o pensamento deles é interrompido, não é contínuo como nós. Nós, pela característica, por sermos humanos, nós, então, fazemos raciocínio, os animais não conseguem. Então, eles se fixam numa coisa, mas como o pensamento dele é fragmentário, então ele não consegue fazer isso. Por que teria Deus feito assim? Não sou eu quem vai poder definir isso. É problema da evolução, talvez, quem sabe, porque num futuro nós vamos ter essas condições todas, depois que tivermos toda a evolução. Perfeito. Afinal de contas, Chico Xavier deu exemplo disso muitas vezes. Por exemplo, um animal que o atacou e ele parou, que é um animal feroz, ele parou para conversar e disse, você está com fome? Não precisa me atacar. Você está sendo atiçado por alguém? Também não precisa. Vamos lá em casa, você vai comer. Vai comigo. E o animal acompanhou a ele calmamente, foram juntos, não mais latindo. Chegou em casa, ele entrou, preparou uma comida, trouxe para o animal que comeu e foi embora. Quer dizer, nós sabemos disso, Sai Baba tinha disso também. Uhum. Quando ele saía do local onde ele ficava habitualmente, no ashram, então, isso na Índia, o que os animais faziam? Tinham alguns animais, como os macacos, pequenos. E os macacos paravam quando ele chegava, não tinha bagunça perto dele, não. Ele tinha uma elefanta, do tipo indiano, ela é menor, né? Uhum. Mas ela ajoelhava diante da passagem dele. Poderia ser treinada? Poderia, mas ao que consta ele não treinou nada, nem ninguém. Porque quando ele aparecia subitamente para estar com o pessoal, ele vivia isolado,
quando está com aquele público todo que ia de todo mundo para recebê-lo, então ele saiu, os animais paravam. Então ele tinha poder. Jesus manifestou-se isso também mais de uma vez. Perfeito. Né? E, então não há como a gente não supor. Agora, evidentemente, que isso é natural, é da própria natureza. Só divagando, por exemplo, nós vemos como a águia, por exemplo, consegue ver um ratinho, mas ela está a 2 km de altura. Exato. E vê o ratinho, né? Nós vemos o cachorro, por exemplo, tem um faro extraordinário. 200 vezes isso melhor do que o do homem, imagina. Então vimos do olho, da audição, mas o elefante, por exemplo, tanto quanto a gente sabe, eu nunca fui à África, para falar a verdade, mas os elefantes na África, eles se comunicam e quando tem um pedido de socorro a 5 km de distância, ele ouve. Isso. Imagina se nós ouvíssemos tudo isso. É, né? Interessante, Graças eles a Deus baixam, não é assim. Eles então, baixam a frequência. A evolução capturou para nós aquilo que nós podemos usar neste momento. Exato, tá? Perfeito. Não se vai exigir, por exemplo, de um selvagem que tenha a mesma capacidade intelectual de um Einstein. Então, a vida e a evolução se faz dessa maneira. Perfeito. É bom tratar dos animais, que quase todos nós gostamos de animal. Exato. Lembrando aqui, com relação à frequência em que o elefante pede socorro, tem várias frequências. E interessante que a mais baixa, que o nosso ouvido humano não consegue captar, eles têm o maior alcance. Uma superior àquela já é para mais perto. Olha que interessante. Se o senhor me permite, Divaldo relata uma situação bem curiosa com relação. Ele foi dormir na casa de Chico Xavier e Chico diz para ele assim: hoje vamos ter um evangelho diferente. Divaldo ficou, olha, não tem ninguém aqui. O que ele fez? Ele pegou os gatos e os cães que ele tinha, botou todos perfilados à frente e começou, sim, a fazer o evangelho. Olha que dedicação a espíritos ainda em evolução, para que eles pudessem, mais à frente, já ter, possivelmente, não digo uma noção, mas pelo menos eles estavam ouvindo e ouviam sem fazer alarde. Olha que amor ele já tinha isso aos menores. Prossigamos. Então, os animais só agem por instinto? Normalmente só por instinto, porque a inteligência que eles têm é limitada e fragmentária. Isso. Então eles pegam alguma coisa e encaminham. Depois, como não conseguem formar um raciocínio completo, então eles simplesmente pensam em outra coisa e seguem em frente, não tem problema. É assim, dentro dos animais, se vê uma coisa interessante. Morre um deles, eles acordam, vão ali e entendem que morreu. É só. Ele não vai fazer raciocínio do que acontece antes ou depois. E aí, então, eles seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Perfeito. Às vezes com certo respeito ali na hora que está um pouco diferente do normal, mas não tem remorso, não tem raciocínio. Né? A inteligência deles é limitada. Limitada. Então, essa fragmentação, se você chama para que o animal venha a comer, e se uma outra pessoa o chama, ele já desviou. Isso nós chamamos de fragmentação. Em vez dele vir comer, ele foi atender primeiramente a um outro que o chamou posteriormente, ok? Então vamos lá. Os animais têm algum tipo de linguagem que desconhecemos? Como nós conhecemos uma língua, não. Mas eles têm um meio de se comunicar, alguns ignorados por nós. Mas é assim, a doutrina espírita, então, quando recebeu essa informação dos espíritos, sabemos que entre si eles se entendem, no mínimo e necessário para sobreviver. Mas eles têm um princípio inteligente, então aquilo vai se desenvolver aos poucos. Exatamente. Né? A doutrina espírita talvez seja a única do mundo que aborda essas perguntas, questionando direto os espíritos e, portanto, obtendo resposta do mundo espiritual, fazendo com que, em função desse fato,
os animais nos agradem tanto em certas circunstâncias. Isso. Né? Por exemplo, o cão é o símbolo da fidelidade. Né? Aquele carinho, aquele respeito da vida por aquele que considera um Deus, tá? Para ter uma ideia. Perfeito. Para a prática de todos os seus atos, os animais têm livre arbítrio? Não, não tem livre-arbítrio. E, graças a Deus, eles não têm livre-arbítrio. Porque como na natureza se alimenta do outro, criação divina, foi assim, então também os animais percebem alguma coisa, por exemplo, em Goiás eu vi isso, é uma coisa muito interessante, os animais caminham para algo que eles sabem que não é bom. Perfeito. No caso, quando bois, vacas, etc., vão ser mortos, porque vai ser para alimentar os outros. Foram criados para... Então você sempre tem uma percepção, mas não tem o raciocínio constante. Então ele chega ali perto, você percebe que ele sabe que algo vai ocorrer, mas não sabe o que é e de repente já morreu. E é interessante isso, porque demonstra então esse fato. Eu tenho muitas experiências com animais, que sempre tive muitos cães, e vi coisas extraordinárias acontecerem, sem que o animal percebesse. Então, é o caso que eu poderia contar aqui, mas desviaria muito a finalidade do programa. Claro. Nós só queremos deixar, isso, eles têm uma inteligência limitada. Então, fazem parte da evolução. Olha que quando Darwin fez isso, ele não abordou em profundidade, nem poderia. A doutrina espírita trouxe alguma coisa a mais, tão somente. Perfeito. Pode tocar lá. Lembrando que tem uma experiência na Holanda, me parece, com vacas, em que colocaram um piano no meio do pasto e o pianista começou a tocar uma determinada obra. Acreditem, as vacas que estavam longe perceberam pela audição e foram chegando gradualmente até um determinado limite perto. Não chegando perto. Na verdade, existem outras experiências além dessa, em que os animais se aproximam e gostam da música. Atenção, não é qualquer música. Não principalmente exatamente. Da música semiclássica, aquela coisa toda. Exatamente. Aquelas músicas mais bonitas, com grandes harmonias. É uma coisa curiosa. Mas a gente sente aí, para você, meu irmão, que está ouvindo falar pela primeira vez, isso faz parte da evolução deles. Eles, para evoluir, passar a reencarnar, né, essa expressão, mais tarde, daqui talvez a séculos ou milênios, em outro mundo, para começar na natureza, vamos dizer assim, como seres humanos, isso é um processo lento. Assim como a nossa evolução, até nos tornarmos seres angélicos, como nos mostra a doutrina, também é um processo longo. Perfeito. Só que temos que fazer o primeiro intervalo. Deixa a próxima pergunta para André. Voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
Vamos seguir no nosso estudo. Isto. Os animais têm algo independente da matéria física? Não igual, como nós temos, por exemplo, o perispírito. Certo. Eles não têm. Né? Ou o corpo espiritual, como São Paulo chama lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. São Paulo dá o nome de... Ele fala de ressurreição, mas ele dá o nome que, na verdade, nós entendemos como reencarnação. E ele é claro ao dizer, assim como há corpo material, versículo 43 e 44, também há corpo espiritual. Ele diz isso. E mais, no versículo 50, ele repete e insiste, dizendo assim, a carne e o sangue não vão para o céu. Quer dizer, não é isso que volta à vida. O que volta à vida é o corpo espiritual e o espírito, que é o importante. Isso aqui é matéria, isso vai desaparecer. Perfeito. Então, na verdade, eles têm, o animal tem alguma coisa diferente da matéria física, né? Que nós chamamos de princípio inteligente. Então, numa determinada situação, o princípio inteligente, isso milênios depois do encaminhar, sofre uma transformação e vira espírito. Aí vai começar os primeiros graus, como um selvagem primitivo, quase como um animal. Perfeito. E saber qual é o animal exatamente de um para outro é mera curiosidade. E nós não temos tempo, nem os interessados na doutrina espírita, na divulgação, não tem interesse em divulgar mera curiosidade. Né? Então ficamos sabendo, o princípio inteligente sofre uma transformação e vira espírito. Perfeito. Mas, você pode repetir para eu me gravar bem? Isso. Os animais têm algo independente... Perdão, gente. Os animais têm algo independente da matéria física? Aí é bom a gente entender. Vai para a pergunta 607. 607. Especificamente a... Não, faz a pergunta 607. Você lê a pergunta e não a resposta e depois lê a 607A, letra A. 607. Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Evidentemente, na escala animal de progresso. Então, vai para a segunda pergunta, a letra A. Essa faz a pergunta e a resposta. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Resposta. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o dia da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, vejamos só, por essa resposta a gente entende que o princípio inteligente, ele acompanha a evolução desde o ser, digamos, unicelular. Unicelular. Para nem avançar mais para baixo do que ele. Mas desde que tem uma noção de vida, então ele acompanha a evolução inconscientemente, graças a Deus. Né? Perfeito. Então, ele não sabe do que se passa, mas ele avança em conhecimentos, em experiência ao longo dos muitos milênios, né? Até que ele chega àquele ponto que ele sofre uma transformação e vira espírito. Evidentemente, ele não acontece isso sozinho, acontece sob direção de outros espíritos ainda mais adiantados para ele. Perfeito. Então ele sofre uma transformação e vira espírito. Ou seja, ele deixa de ser um princípio inteligente e passa a ser um espírito, né, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, não é isso? Quer dizer, neste caso, nessa transformação do princípio inteligente para o espírito, não é um espírito em conhecimento, e sim um espírito primitivo. É um espírito absolutamente primitivo. Não é isso? Vai ter a primeira encarnação, mal vai falar,
está selvagem ainda, pelo que nós entendemos de um princípio. Nós entendemos. Entendi, perfeito. Se você for a pergunta 540, mas eu gostaria dela, ela é grande a resposta, mas se você pudesse sintetizar, mas lê a pergunta e a resposta. Então, pergunta 540, Livro dos Espíritos. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. Eu queria a última frase. Vamos lá, a última. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Sim, foi até o final? Fui até o final. Então, veja bem, é a pergunta 540. Ela vê que os animais participam da evolução, como nós também participamos da evolução. Vamos citar uma comparação de propósito, né? Vamos falar de Einstein. Ninguém vai me dizer que Einstein ficou assim por acaso. Ele veio como missionário. Os irmãos Wright e Santos Dumont, foi por acaso? Claro que não. Eles vieram como missionários para aquele fim. Chegou aquele momento em que podia ver aquilo, o fato de descobrir que o homem é capaz de voar, e Santos Dumont estava aí. Os irmãos Wright estavam aí, para não entrar no mérito de discussão nenhuma. Isso. O Einstein esteve, ninguém entendia o que aquele homem dizia. Mas hoje o mundo vive em função dele. Então aquilo não foi uma missão? Claro que ele foi um missionário extraordinário, naquela área. Exatamente, perfeito, perfeitíssimo. E a gente observa, desde a passagem dele para o mundo espiritual até hoje, como se evoluiu em termos tecnológicos referentes às forças atômicas que possam ser utilizadas positivamente para o homem, não para a destruição. E só agora que nós estamos começando a entender a energia e que vivemos num oceano de ondas. Isto. Porque ninguém pensava nisso no passado. Mas no século XX começou e no século XXI temos certeza absoluta, nós vivemos no mar de ondas, cercado por ondas de televisão, de rádio, de celulares, de tudo. E não nos percebemos disso, acho que é por acaso. Isso é coisa da natureza, não foi Deus que deu. Oh, que bobagem. Né? Para sermos perfeitos e entendermos, nós vivemos no mar de ondas. Isto. Emmanuel, através de Chico Xavier, disse isso claramente. Vivemos no mar de ondas e não damos atenção. Ondas boas ou más. Tem ondas de rádio que vêm de outros países, de outros lugares. E pode pregar o que quiser, porque nós estamos vivendo nesse mar, sendo por ele influenciado e influenciando também com os nossos pensamentos. Perfeito. Que são ondas também. Perfeito. Até para tratar a nossa saúde, nos submetemos por vezes a essas ondas. E fingimos ignorar isso aí. Mas sabemos que vivemos no mar de ondas. De ondas, com certeza. E a maior onda que nós possamos captar é a energia solar. Que também é onda. Sim, onda exatamente. Isso é o que nos aquece e faz as plantas crescerem e assim por diante. Prossigamos. A perfeição é o que mostra a justiça divina, gente. Por exemplo, vocês, nossos irmãos que nos ouvem, e nós do lado de cá, todos nós estamos encarnados. Mas nós vamos deixar essa encarnação agora ou daqui a alguns anos ou depois de muitos anos, mas vamos deixar. Mas nós vamos sobreviver,
Porque nós temos um espírito, esse espírito sobrevive e vai mergulhar no outro corpo, formando uma outra pessoa radicalmente diferente de mim, da minha pessoa e da pessoa do Vermelha. Radicalmente diferente, mas a essência, que é o espírito, é o mesmo em evolução. Nada mais perfeito. Como se diz, né, seu Gama? Nós temos uma partícula de Deus dentro do nosso ser. Claro. Maravilha isto. Vamos lá. Então, o princípio inteligente é algo que sobrevive no animal? Claro, o princípio inteligente sobrevive no animal, e mesmo dos seres inferiores ao animal também. Perfeito. Tá? Então, o princípio inteligente é o princípio inteligente que faz com que ele se reproduza, tenha interesse em se reproduzir, tem por isso um prazer, porque senão ele não faria a reprodução, mas cria os animais ainda com os primórdios do amor. A evolução continua até que ele passe essa fase. O princípio inteligente sofre uma transformação e vira espírito. Perfeito. Tá? Aí vai começar a primeira reencarnação, onde? Provavelmente em planetas muito inferiores à Terra. Inferiores. Onde existe uma vida que nós ainda não captamos. Isto. Vai demorar muito tempo ainda para captar. Porque como nós estamos passando para a regeneração, estamos em prova e expiação, o nosso primitivismo é muito superior ao primitivo. Sem dúvida. Não é isso? Perfeito. Excelente, gente. É uma maravilha isto. Vamos lá. Após a morte, os animais mantêm sua individualidade e dela têm consciência? Sim, ele mantém a individualidade, claro. Mas ele não tem consciência disso. Tá? Perfeito. O negócio deles é automático. Então é automático que ele vai vivendo automaticamente. Mas continuam vivos, no sentido de que eles estão por aí. São normalmente logo recolhidos após a morte, entendeu? E aquele princípio inteligente está naquele estágio, vai então, normalmente, segundo a doutrina espírita, esse princípio inteligente começou nos mares. Perfeito, tá? Perfeito. No caso da espécie mais adiantada, começou há milhões de anos, mas começou nos mares, tomava a sua para a Terra, da Terra fez a evolução e por aí adiante, até chegar à condição de princípio inteligente que passou para ser espírito. Perfeito. Os animais reencarnam? Têm consciência disso? De certa forma, sim, eles reencarnam, mas não têm consciência disso. Tá? Eles não sabem de que reencarnam, de jeito, nem discutem isso, nem coisa nenhuma. Acha que o fim acabou. E o fim não acabou. Mas ele não sabe disso, porque a inteligência dele é fragmentária. Isso é uma coisa muito interessante. Eu me lembro, contando um caso interessante, se tempo há, no momento eu vou contar. Eu tive um animal, um cão, eu tive muitos cães. Muitos mesmo. Então, esse cão teve uma série de filhotes. 6 filhotes, muito bonitinho. A minha esposa até gostava de dizer o nome dele. O Guinho, Zezinho, Luizinho. Bom, vai em frente. Eram os 5 filhotes ali. E um deles ficou muito bonito e eu resolvi ficar com aquele animal. Tão lindo que ele era um bacezinho. E então, depois que ele cresceu e ficou adulto, ele resolveu cruzar com a mãe. O pai dele ficou indignado, começou uma briga, a ponto que ele arrancou os dentes do pai. Mas ele era muito forte, muito bonito, e o pai não se conformou. Pulou em cima do telhado, que na nossa casa, plano de um determinado lugar, era possível alcançar o telhado. E ele pulou lá em cima e de lá eu falei, cuidado que ele pode cair. Ele caiu, se arrebentou bastante. Bom, foi curado, tratou tudo bem. Mas aquela história se repetiu, que o filho dele voltou a cruzar com a mãe uns 6 meses depois. Creio que 6 meses. E novamente o fenômeno se repetiu. O pai não se conformava com aquela situação. Pela segunda vez ele pulou em cima do telhado e mergulhou de lá. Ambas as vezes ele mergulhou de lá. Ele não aceitava o fato da mulher dele cruzar com o filho. Ele não tem esse instinto moral, os animais não têm. Para ele aquilo é automático, e automático ele estava cumprindo a lei da natureza, porque eles não têm raciocínio ético e moral. Então acabou. Tá certo. O negócio deles é sobrevivência. Eu tive que sacrificar, porque nesse segundo pulo ele se quebrou todo, eu tive que sacrificá-lo. Foi veterinário, foi chamado e não tinha jeito. Exato, perfeito.
podem escolher a espécie em que vão reencarnar? Não, e nem tem noção de reencarnação. Como não tem a noção de que morreram, não. Sei. Então, eles não participam disso. Isso cabe às esferas superiores, a espíritos, é uma das funções. E que às vezes as pessoas... O que a gente faz no mundo espiritual? Eu digo, vou te dizer uma coisa, é melhor do que você está pensando. Mas por quê? Eu digo, já imaginou? Você desencarnou. Tem situações que ensinam assim. Não, agora você vai ver Deus trabalhar. Peraí, eu vou ficar todo o resto da eternidade vendo Deus trabalhar e eu não fazendo nada? Não é assim. Eu não faria uma coisa dessa. O que acontece? Nós vamos para o mundo espiritual e vamos receber funções enquanto o tempo passa. Essas funções são tão lindas e maravilhosas, dependendo do estágio de evolução da gente. Outros não, ainda ficam soltos por aqui, é o espírito chamado terra-terra. Ele ainda não tem condições de fazer nada inteligente, mas quando ele tiver, terão funções maravilhosas, né? Jesus veio aqui por acaso? Não. A visita dele foi programada, foi tudo preparado para cá, ele com a inteligência divina perfeita, obedecendo às ordens do Pai. Então, né? E o que Jesus disse discretamente cá entre nós? Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Mas qual era o trabalho de Jesus? Qual era o trabalho de Deus? É só entender isso que vai bem. Perfeito. Após a morte, os corpos dos animais ficam na erraticidade? Eles não são erráticos propriamente dito, mas ficam durante um tempo até serem recolhidos. São recolhidos, ficam em determinado lugar, nós não sabemos especificamente aonde fica, e periodicamente são recolhidos para encarnar. Tá? Então é importante nós mantermos a natureza, voltando a falar nisso aí, porque a evolução... Os animais participam disso também. Eles fazem evolução. Eles não são objetos como, por exemplo, um vaso de louça. Não. Pelo contrário, eles têm vida e uma consciência primitiva. Perfeito. Então vamos embora. Só uma lembrança. Em O Nosso Lar, André Luiz, me parece que é Nosso Lar, estava na muralha observando o campo à frente, todo ele com defesas. Muito bem. E, de repente, ele percebe um barulho vindo de uma caravana que chegava e ele toca exatamente, fala assim, o que são aqueles animais? Existem animais no plano espiritual em que esses animais ajudam as caravanas, tomando conta dessas caravanas quando eles saem vindo para aqui. Apenas obedecem, nada mais. Sim. Então, em vez de serem recolhidos para nada, aguardando uma oportunidade de evolução, eles exercem a evolução no mundo espiritual, obedecendo para eles que estão vivos. E não estão, estão desencarnados. Não sabem, mas executam aquela função porque sempre fizeram, da natureza deles fazem. Perfeito. Temos que fazer um outro intervalo, voltaremos uma noite. É que o assunto é fascinante, né? Fascinante. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita,
Vamos seguindo, porque hoje eu quero fazer uma pequena homenagem ao final. Perfeito. Os animais estão sujeitos a progredir continuamente? Sim, continuamente. Eles não sabem disso, não é? Eles não têm noções de moral. Consequentemente, o progresso deles é automático, tá? Eles não são responsáveis pelas coisas supostamente erradas que fizerem. Perfeito. Tá? A seguinte, os animais se esforçam para progredir continuamente? É, porque a lei é assim, a lei da natureza é assim. Então eles fazem aquilo porque fazem. Por exemplo, eles cuidam dos filhotes, por quê? Porque eles amam, estão preocupados com os filhotes. Não, chegou numa determinada idade, um abraço, cada um cuida de si, eu vou cuidar de mim. Então aquilo é da lei, eles fazem aquilo automaticamente, eles não estão preocupados com aquilo. O curioso é que certa vez, dando uma aula a respeito, um aluno questionou e disse assim, mas é interessante o senhor falar de reencarnação dos animais. Eu digo, eu não, quem fala é a doutrina espírita. Só que não é uma reencarnação como a nossa, programada devagarzinho, escolhendo quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, o que vai fazer, as circunstâncias, quem vai reencarnar com ele. Olha que Jesus diz assim, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 33, 34, 35, 36, em que ele diz, né, disseram que eu vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque ficará a mãe, a filha contra a mãe, o filho contra o pai e a nora contra o sogro. E assim os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família, porque a gente reencarna com os nossos inimigos, por isso nós não devemos fazer inimigo. Agora o animal não, o animal onde ele for, por mais que ele tenha morto muitos, não tem problema, ele vai reencarnar, não sabe nada disso. Ele não tem ética, não tem moral ainda dentro dele. Isso cabe a nós evoluir. O animal não. Ele tem um instinto de sobrevivência, né? Só. É, exatamente. Sobrevivência é aquele instinto maternal. Maternal, de cuidar dos filhos até um certo ponto. Depois que eles já estão grandezinhos, eles simplesmente deixam para que eles possam seguir a vida deles. Claro. Muito bem. Segundo a doutrina, os animais conhecem Deus? Não, os animais não conhecem Deus, entendeu? O Deus para ele somos nós. É o dono. O Deus é o dono. Aqui, dependendo do animal, ele dá a vida pelo dono. Isso. Entendeu? Mas é o dono. A noção que eles poderiam ter de Deus, mas não tem, porque o raciocínio dele não é contínuo. Não é contínuo. É fragmentário. Então ele não tem noção de Deus. Mas aquele ser que ele admira é o ser humano. Para ele, se for imaginar, Deus somos nós. Exatamente. Perfeito. A inteligência é um ponto de contato entre o homem e animal? É só a inteligência da vida animal, tá? Fora disso, não. Quer dizer, entre o homem e o animal, eu não estou ouvindo bem hoje, principalmente. A inteligência é o ponto de contato entre o homem e animal? É só a parte da vida animal. Animal. Tá? Perfeito. Então, não existe parte de contato na vida moral, porque eles não têm moral. Não tem. Então, nesse sentido, ele é fiel o cão é fiel para nós. Outros se servem para trabalhar para o Deus dele, porque ele é um cavalo, então ele deixa o Deus montar. Isso. E vai por aí afora. Ele aceita aquilo sem maior evolução. Porém, vida moral e ética não desconhece. Exato. Perfeito. Então, não há evolução ética e moral em relação aos animais. Isso. Os animais cumprem uma lei física. Isto. Que é evolutiva. Que é evolução. Perfeito. Perfeito. De onde os animais tiram o princípio inteligente de que são dotados? Kardec, então, criou uma expressão dizendo o elemento inteligente universal. Porque quando nós fomos criados, isso, se olharmos tudo, esquecermos tudo, quando a Terra foi criada, um belo dia surgiu a vida na face da Terra. Não é assim? Isso. Porque a Terra era uma bola de fogo que se separou do Sol. Ou mesmo que não tenha, era uma bola de fogo de qualquer jeito. Ela foi mas à medida que ela foi morrendo, tinha um elemento inteligente universal que ordena o universo. Isto. Porque é assim, mesmo as leis da natureza obedecem a um princípio inteligente, ou não. Isto. A gente pode achar que não.
a que as coisas correm automaticamente. Mas a gente pode pensar assim, mas vulcões, digamos, terremotos, etc., são coisas que correm da lei natural, mas são leis. Perfeito. Em que a própria natureza obedece. Perfeito. Então nós podemos deduzir que houve uma inteligência, no caso da Terra, muito avançada, em que aglutinou-se todos os elementos daquele determinado local, ou foi retirado algum para vir formar a Terra? Na verdade, há várias teorias a respeito. Uma delas é que deslocou-se um pedaço do Sol e veio para cá, que começou a esfriar. Outros dizem que, pelo contrário, era um pequeno espaço, mas foram recebendo impactos de asteroides. Ainda não tinha atmosfera para evitar a destruição e proteção para nós, então aquilo começou a agregar até formar a lei de atração. Pela revolução, entendeu? Perfeito. Isso, nem a ciência está bem esclarecida aí. Para nós, então, o que tem é o seguinte, há o princípio inteligente, tá, do animal e há um elemento inteligente universal que ordenou a natureza. Dizer que a natureza não é ordenada com certeza, voltar tudo a vem ser de mais Deus. primitivo, não tem jeito. Tem um elemento inteligente, é uma expressão indireta de Deus agindo na natureza. Perfeito, tá? perfeito. Aí você explica, olha só, por favor, como é que Jesus faria parar os ventos? Como é que Jesus fazia parar as tempestades? Como é que Jesus mandava serenar o mar? Ele tinha poderes sobre isso? Tinha. Com certeza. Porque, então, tem que ter uma inteligência que dirige aquilo. Exato, perfeito. A evolução não foi por acaso. Aí também achar que o acaso é perfeito é brincadeira. Não pode, não é possível. Então, estamos indo para a última pergunta. Se os animais são sempre inferiores ao homem, como se efetua a evolução? Exatamente, são sempre inferiores até o dia em que o princípio inteligente que eles têm sofre uma transformação e vira espírito. Esse princípio inteligente nos animais e nos seres inferiores está adstrito pura e simplesmente à própria reprodução das espécies. Alimentação e reprodução, nada mais. Eles não... Eticamente e moral não entra aí. Perfeito. Mas no momento que ele sofre uma transformação e vira espírito, ele começa a fazer coisa errada. Mas isso aí é insignificante, porque ele também não tem ainda a noção de moral e ética. Então ele vai trabalhar a vida inteira, séculos, milênios, fazendo essa evolução agora como um animal. E o dia que ele despertar como ser humano, ele vai agir da mesma forma. Perfeito, tá? perfeito. Só que aí com uma noção de certo e errado, porque ele vai sofrer. Aí ele, então, começa a entender. A evolução é assim. Exatamente. Perfeito. Então, repara que, isso eu gostaria de deixar claro, né? Nós tivemos a evolução das espécies com Darwin, que saiu com a lei, apontando a lei. Então, Darwin, ao apontar, ele não se preocupou com a evolução dos animais, não. Para ele, os animais eram como se fosse pedra, né? Mas ele mostrou a evolução no ser humano. Então, é um princípio, mas a teoria, em tese, está quebrada no princípio. Vem dos animais, mas o momento em que cria o espírito... Como isso acontece, eles não sabem. Aí não cabe. Exatamente. Aliás, eu creio que essa transformação de um reino para o outro, ainda nós não temos capacidade ainda de entender essa transformação, não é isso? E não é útil. A gente tem uma noção geral, como eu estou dando aqui. Perfeito, aí não dá mesmo. Perfeito. Então, seu Gama, nós terminamos as nossas perguntas e eu pediria ao senhor, então, que fizesse, então, aquela divulgação que nós pulamos aqui no início dos núcleos espíritas, por favor. Aqui tem o seguinte, o terceiro seu Conselho Espírita de Unificação criou os chamados núcleos espíritas, ou seja, se você mora no local distante de um centro espírita, que você possa ir e voltar tranquilamente. Você vai a pé ou pega um ônibus, mas tem locais que você pega 2 ônibus, demora horas para ir, às vezes 1 hora para voltar. Então, em virtude disso, criou, por sugestão de alguns companheiros lá,
e criou um negócio chamado, então, Núcleo Espírita. Assim, se você mora no meio da serra, no Rio Bonito, Vale das Videiras, Caxambu, Carangola, Nogueira, Pedro do Rio, Vale das Videiras, agora também vai desaparecer. Então, entre em contato com o telefone que nós vamos dar, e aí vai alguém à sua casa, verifica se tem um espaço suficiente, e vai uma equipe, evidentemente. Depois, então, essa equipe fará uma reunião estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e eventualmente também o Livro dos Espíritos, pelo tempo que você quiser e puder. Se gostar, permaneça. Então, o que eu posso dizer é que tem que ser distante de um centro espírita, porque se for muito perto não tem motivo. A ideia não é criar centro espírita, é levar Jesus até a sua casa e todo o conhecimento dele. Agora, no final do mês, nós vamos ter um no Vale dos Ribeiros. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou dar mais dados, porque nem eu mesmo conheço o lugar. Eu conheço o Vale das Videiras, mas Ribeiros eu não conheço. Mas tudo bem. Deve ser próximo. Aliás, eu tenho certeza que é próximo. Então, a inauguração vai ser no dia 24. Até lá eu informo com mais detalhes. Perfeito, tá? Perfeito. Até teoricamente que o amigo aí vai junto com a gente. Mas com certeza, com certeza. É isso aí. Então, o telefone que eu posso dar do Antônio Carlos é 2235-2370 e 2237-3190, ok? Perfeito. Então, fizemos essa parte, que nós vamos ter que... O tempo está correndo contra nós. Então, no dia 30 de junho, nós já falamos aqui da desencarnação de Chico Xavier. Então, eu estou trazendo alguns livros sobre Chico, livros enormes, sabe? Como esse aqui, a vivência dele toda lá em Pedro Leopoldo, tá? O Voo da Garça, quem comprar vai entender por que existe essa história. Difícil de provar, o pessoal de lá tem. Aí ele conta, então, uma série de coisas em relação ao Chico, aquele princípio, como é que a doutrina se montou lá em Uberaba. Perfeito. Aqui, outro livro, vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores, né? O Voo da Garça, tá? E não era uma garça, não, eram milhares, só para despertar a curiosidade. E esse outro aqui, de Weimar Muniz de Oliveira, Chico Xavier, o apóstolo do século XX. Tá? E esse aqui que eu já trouxe aqui, uma história da vida do Chico, da União Espírita Mineira, que é Chico Xavier, o mandato de Amor. Então são livros, tudo sobre o Chico. Para quem produziu, gente, aqui nesse livro, eu creio que nesse aqui tem. Nesse aqui, estamos vendo aqui do Chico, olha, 432 livros. Aqui é a relação de todos eles. Certo. Entendeu? Então, quase todos são livros de mensagens, etc. Mas tem alguns livros que são extraordinários. Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, etc. São livros grossos, mas romances perfeitos, belíssimos. Então, nós estamos fazendo aqui a nossa homenagem ao Chico Xavier. Eu não estou hoje num dia ótimo, que eu estou com um problema no ouvido aqui. E então, eu não quero me emocionar tanto, mas conviver com o Chico era algo sobrenatural permanentemente. Porque a gente se sentia como que despido perto dele, entendeu? Sim. No sentido que ele olhava e conhecia a gente por dentro e falava coisas da gente, de terceiros, que nem esse terceiro sabia que estava pensando aquilo, nem imaginava daquilo há mais de 50 anos. E, no entanto, a coisa voltava, sabe? Quem é espírita se acostuma com isso. Eu já tive tantas manifestações espontâneas de parentes, etc., problemas da que vem a manifestação, que a doutrina espírita, através do Chico Xavier, merece toda a nossa consideração. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E eu fico, então, muito feliz, mas eu gostaria que você fizesse, que o relógio ali está apontando que o nosso tempo está esgotando. Tá certo. Então, pessoal, estamos no final deste programa, do Enfoque Espírita. Lembrando que ele é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas.
Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. O André está esperando, né, André? E, então, estamos pedindo aos amigos aí que nos veem hoje com a carinho de sempre, que, por favor, nesse mês em especial, vamos agradecer a Deus ter mandado para nós um ser humano, até botei a palavra humano aí, entre aspas, eu já considerava o Chico diferente, agradecendo a Deus um homem como aquele, porque quem conhece a obra do Chico Xavier e a obra anterior de Kardec, a gente fica surpreso. Nenhum daqueles teve nenhum benefício, não ganhou título, não teve nada, não ganhou dinheiro, não teve nada, gente, mas o que eles trouxeram de paz para nós é algo extraordinário. Conhecer a doutrina espírita é iniciar o caminho da libertação. E é lindo, vale a pena. Então, meus irmãos, o que eu deixo para vocês é que esse mesmo Francisco Cândido Xavier tinha, às vezes, pequenas frases dele que deixavam a gente perplexo. E essa frase eu a encontrei dentro de uma penitenciária. Perfeito. E fiquei na condição de advogado, fui lá muita gente, em mais de uma penitenciária. Então, lá no alto, eu vi aquela frase, em letras grandes, dizendo assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê.